Você sabe por que muitas pessoas não conseguem boas notas na redação e aprovações em bancas concorridas? Porque não conseguem desenvolver argumentos satisfatórios para defender suas ideias. Esse é o seu caso? Isso acontece porque ou elas não têm a menor ideia de onde erram ao formular seus argumentos, ou até têm, mas não sabem como mudar essa situação. Já usaram modelos prontos, já tentaram criar seus próprios embasamentos, mas nada deu certo. Quer saber por que você está errando e como desenvolver argumentos que vão convencer o avaliador da sua banca e qualquer pessoa que leia a sua redação? Então fica aqui comigo nesta aula que eu vou lhe ajudar a criar bons argumentos a partir de agora. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula aqui do canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o professor João Matos. Neste canal, meu papel é um só: te ajudar a ser aprovado ou aprovada em qualquer banca que você queira prestar que cobre redação dissertativa. Curtiu? Então já se inscreve, já ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que eu publico aqui. Bom, se você tem dificuldades para argumentar, já deixa aqui no comentário aqui embaixo nos comentários, qual é a sua dificuldade, porque de repente eu posso dar uma sugestão, dar uma contribuição aí para o seu caso em específico. Bom, eu falei sobre argumentar, convencer o avaliador. Por que você precisa se preocupar com a qualidade dos seus argumentos na redação? Por quê? Bom, primeiro porque se você, dependendo do que você escrever lá na redação, em defesa dos seus argumentos, você pode deixar claro para o avaliador que você não se preparou para aquela prova. Você não se preparou. Seja porque você não sabe o que está falando, essa impressão que você pode passar, né? Dependendo do que você escrever, seja porque você não sabe sobre o que está falando, ou seja porque você está se valendo de um modelo já pronto, sobre o qual você não refletiu suficientemente, portanto não está sabendo contextualizar para aquele tema em específico. Então isso pode ficar claro. Por que eu digo isso? Porque um avaliador, ele fareja de longe quando você está usando modelos já pré-fabricados. Ele fareja de longe. É como, por exemplo, uma pessoa que é muito observadora. Imagina essa situação. Uma pessoa que é muito observadora e ela está diante de uma pessoa embriagada. Mas só que naquela situação ali, a pessoa que está bêbada, ela quer disfarçar a todo custo que ela está bêbada. Você acha que é possível isso? Diante de uma pessoa observadora? Por mais que ela tente, até mesmo para quem não é observador, é fácil detectar quando alguém está embriagado. Imagina uma pessoa que é mais observadora do comportamento humano. Então a mesma coisa que tentar disfarçar que está embriagado quando está, essa analogia que eu faço é muito difícil, né? É muito difícil a pessoa disfarçar isso. A mesma coisa é quando uma redação ela já vem pré-montada, como uma que eu mostrei recentemente aqui no canal, numa avaliação de uma redação que eu fiz, de uma correção que eu fiz, que de longe já parece que é um texto já artificial. O avaliador ele sabe disso. Da mesma forma que eu detectei aqui, por várias características que eu mostrei, eu provei inclusive, da mesma forma o avaliador também sabe disso. Ele fareja de longe essas coisas. Além disso, qual outro problema que você pode ter se os seus argumentos não estão bons? Isso pode equivaler a uma reprovação, dependendo do quão profundo forem os problemas que você apresentar em defesa das suas ideias. Por que eu digo isso? Porque se você pegar uma banca como a do Enem, por exemplo,
em que os argumentos são avaliados em duas competências lá, que é na competência 2 e na competência 3. A competência 2 ela avalia quais embasamentos, que eles chamam de repertórios, você apresentou. Quais? E a competência 3 ela avalia o que você fez com eles, como você trabalhou com eles na redação. Então, em praticamente duas competências que valem 200 cada uma, você pode ser penalizada e perder aí mais ou menos uns 400 pontos. E com uma nota de 600 pontos, considerando que você acertou todo o resto, o que também é meio improvável, né? Geralmente é improvável. Mas vamos supor, com a nota de 600, talvez você não consiga aprovação na banca que você queira, no vestibular que você queira, na faculdade que você queira. Na minha avaliação particular aqui que eu utilizo, a pessoa perde em torno de 2 a 3 pontos numa nota de 0 a 10. Então, na pior das hipóteses, tiraria uma nota 7, o que também ainda é pouco, dependendo da banca para a qual você vai prestar. Então, quer dizer, o prejuízo é muito grande se você tem um problema na argumentação. É muito grande. Olha, você está gostando dessa aula? Vai ter bastante conteúdo, então mostra para o YouTube que ela é relevante. Já deixa o seu like aí e se você achar que alguém vai se interessar por esse conteúdo, compartilha com essa pessoa também. Bom, enfim, por que então? Por que é tão grave e impacta tanto na nota você ter problemas na argumentação na sua redação? Porque você já parou para pensar que tudo na redação gira em torno da argumentação? Tudo que você faz na redação é justamente para sustentar as suas ideias, as ideias que você vai apresentar lá. Quando você apresenta ideias, você precisa sustentar na redação, não é isso? Então, tudo que você vai fazer na redação, da primeira letra até o último ponto final, é em prol das defesas que você vai apresentar para sustentar suas ideias. A boa letra que você vai utilizar para escrever a redação, para que o avaliador entenda o que você está escrevendo, é para quê? No frigir dos ovos. Para que as suas ideias sejam sustentadas. Tudo leva a isso. Usar frases corretas e completas, idem. Corretas e completas por quê? Corretas, gramaticalmente corretas. Completas com todos os elementos necessários. Então, tudo é para isso. Para, no final das contas, você sustentar as suas ideias. Ter coesão e coerência também para isso. Observância das formalidades, como o uso de siglas, iniciais maiúsculas, norma padrão. Tudo leva ao quê? A sustentação das suas ideias. Tudo é para aquilo. Eu faço uma analogia que é assim, por exemplo, vamos supor que você marcou uma viagem para o Réveillon, o Ano Novo. Você passou o ano inteiro planejando essa viagem. Você fez uma programação. Tudo que você fizer nessa programação é para a viagem. É para o momento da viagem. É comprar o que precisa comprar para viajar. É fazer as malas. É tirar vistos caso seja em outro país. É planejar um roteiro dos locais que você vai visitar ali naquela localidade. Então, tudo é em prol do quê? Da viagem. A mesma coisa na redação. Tudo que você faz é em prol de sustentar as suas ideias na redação. Por isso que se preocupar mais com outras questões do que com a argumentação em se tratando de redação argumentativa, claro, né? Que é o foco aqui. Se preocupar mais com outras questões do que com a argumentação em si é a mesma coisa que uma pessoa... Imagina a seguinte situação, a pessoa está infartando. Ela está suando frio, com taquicardia.
dor no peito, ela deixar para cuidar, ir no médico por causa de uma unha encravada ou um resfriado e ignorar esses sintomas de infarto. Você não acha que ela teria que cuidar primeiro do infarto e ir lá buscar atendimento para isso e não para uma unha encravada ou um resfriado que ela eventualmente tenha também? Então a mesma coisa de que se preocupar mais com outras questões do que com a argumentação em si. Essa é a comparação que eu faço, porque a argumentação é tudo. Os argumentos que você vai apresentar em defesa das suas ideias é tudo na redação, ou quase tudo, né? Sabemos que há penalizações por outras questões também, claro. Mas o principal é a argumentação. Aquilo que pode eventualmente tirar a sua aprovação em um exame, concurso, em um vestibular, ou fazer você tirar uma nota baixa no Enem e deixar você longe dos seus sonhos de uma aprovação, o que pode, de fato, é a argumentação. Mas eu falei aqui em sustentar ideias, né? Então, para a gente entender melhor esse problema, o que seria sustentar ideias? O que é exatamente sustentar ideias na redação? Está claro para você o movimento de sustentação de ideias que você faz na redação ou em qualquer texto dissertativo? Está claro para você isso? O que é um texto dissertativo? É debater e sustentar ideias. É isso que é feito num texto dissertativo, que é muito diferente de narrar ou descrever, por exemplo. Fazer uma narração ou uma descrição. Na narração e na descrição você trabalha essencialmente com elementos concretos, personagens, ambientes, elementos concretos, palpáveis em geral. Na dissertação não, você trabalha com temas, com ideias abstratas. Quando você fala de racismo, de valorização dos povos, comunidades tradicionais, xenofobia, qualquer um desses temas são abstratos. E é isso que se detém a redação dissertativa, temas abstratos. Então, quando você debate, sustenta ideias dentro desses temas, é muito diferente de você narrar ou descrever. Na sustentação de ideias, você precisa fazer declarações e, na sequência, trazer embasamentos que a sustentem. Agora você pode me dizer assim, tá, eu faço uma declaração e, na sequência, eu trago embasamentos. Correto? Essa declaração é mais conhecida como um tópico frasal num parágrafo. Você faz uma declaração, ela se transforma no seu tópico frasal e, na sequência, você traz embasamentos para sustentar essa declaração. Agora, você pode me dizer assim, mas eu posso inverter essa sequência, essa ordem? Eu posso trazer embasamentos e depois chegar no meu tópico frasal? Sim, pode. Não há nada que impeça isso. Aliás, eu vou falar que um bom parâmetro para saber se o conteúdo que você está estudando de redação ele é bom mesmo, ele vai te ajudar, é se o conteúdo diz que isso não é possível, você precisa começar com o seu tópico frasal e depois trazer embasamentos para sustentar esse tópico frasal. Então aí já é um parâmetro. Se ele disser que isso não é possível, já é um parâmetro para você saber que esse conteúdo não é bom. Tá? Se é um professor, que esse professor não está te ajudando da forma como poderia. Porque eu já fiz aulas aqui no canal mostrando que tanto faz a ordem do seu tópico frasal, se ele está começando o parágrafo, se ele está no meio do parágrafo, se ele está no fim do parágrafo, não muda absolutamente nada. Dei exemplos. Eu não me lembro exatamente em qual aula eu fiz isso aqui no canal, porque não era esse o assunto da aula. O assunto da aula era outro, mas dentro do assunto da aula eu trouxe essa questão como exemplo e intencionalmente coloquei o tópico frasal no início, desloquei para o meio, desloquei para o final depois e não mudou absolutamente nada. Então, quer dizer, isso não é um empecilho para você desenvolver o seu parágrafo. Tanto faz o tópico frasal estar iniciando o parágrafo ou não.
Para exemplificar aqui o que é esse processo de sustentação, eu vou trazer aqui uma declaração e depois, na sequência, eu vou trazer um embasamento para ela. Para mostrar isso, eu vou trazer aqui um exemplo de uma aula que eu trabalhei aqui no canal, de uma redação que eu trabalhei aqui no canal, nas aulas de repertório para a redação. É, isso mesmo que você ouviu. Caso você não saiba, aqui no canal tenho aulas para repertório de redação, canal que é bem completo, ele tem tudo que você precisa. Tenho aulas de repertório de redação, tenho aulas de correção de redação, que é importantíssimo para abrir a sua percepção para erros ou até acertos que você às vezes está cometendo, mas não se deu conta. Tá? Erros que você comete, às vezes você não se dá conta. Aqui, numa aula de correção, você abre sua percepção para isso. Você começa a perceber que, de repente, algo que você faz na redação é um erro ou até um acerto para replicar, né? Tem também aulas de técnicas de redação, como essa aqui, e tem aulas de mitos e verdades sobre redação. Então, o canal aqui é bem completo, tudo para te levar à aprovação na sua banca de redação dissertativa. Então, eu vou trabalhar aqui com um tema, o mesmo tema que eu trabalhei nessa aula, na verdade é o mesmo parágrafo. E o tema era da FCC ALAP para o cargo auxiliar legislativo de 2019. O tema era o intercâmbio de papéis na sociedade contemporânea. Então é um concurso, né, da FCC, Fundação Carlos Chagas, o intercâmbio de papéis na sociedade contemporânea. Então nessa ocasião, o meu tópico frasal era o seguinte, ó. Outrosim, é imprudente desconsiderar que essa troca de papéis sociais pode encontrar como barreira uma pessoa sem a condição necessária para a nova função exercida. Então veja, aqui tem uma declaração. Qual é a declaração? Que a troca de papéis sociais pode encontrar como barreira, um obstáculo, uma pessoa que não tenha condições para assumir essa nova função exercida. Qual é essa nova função exercida? Esse novo papel. Qual é a sustentação que foi trazida do desenvolvimento desse parágrafo? Foi o seguinte, ó, o embasamento foi o seguinte: pais que, pela maturidade de seus jovens adolescentes, confiam integralmente neles, deixando-os livres para namorar e tomar suas próprias decisões, por exemplo, transferem de alguma forma a responsabilidade das ações para estes, o que resulta, em muitos casos, em acontecimentos indesejáveis, como gravidez, vício em bebidas e drogas, marginalização ou morte. Então você percebeu aqui que o embasamento que foi trazido aqui foi um exemplo, né? Na verdade é uma evidência no formato de exemplo, né? Qual é o exemplo de troca de papéis? Os pais que delegam, entre aspas, a responsabilidade pelas ações para os filhos adolescentes. Então, o filho adolescente é um exemplo aqui de alguém que não está preparado para uma troca de papéis sociais. Para ele, no caso, agir como se ele fosse o próprio responsável dele, ao invés dos pais. E como, no caso, um adolescente, ninguém tem dúvida de que um adolescente ele não está preparado para isso, né? Então não foi oferecida nenhuma prova de que o adolescente não está preparado. Só a menção de que, no caso dos adolescentes, isso se aplicaria já bastou. Porque ninguém tem dúvida de que o adolescente ele está ainda com a mente em formação, ele ainda não tem condições de tomar decisões corretas. Nem sempre, né? Alguns até têm, mas a maioria não. Então, ele foi trazido aqui como exemplo, né? A situação do adolescente. Do adolescente quando os pais os deixam livres para tomar suas próprias decisões, fazer o que eles quiserem. E na sequência foi trazida o quê? Uma consequência, né? E o que resulta isso? Em muitos casos, em acontecimentos indesejáveis. Como quais? Gravidez, vício em bebidas e drogas, marginalização ou morte.
Você percebeu que essa consequência, essa sequência de consequências foi construída de uma forma gradativa, foi aumentando a intensidade de gravidade? A gravidez, aí depois vício em bebidas e drogas, que sugere ser mais grave do que a gravidez. Depois marginalização mais grave do que vício em bebidas e drogas e gravidez. Morte, mais grave ainda do que vício em bebidas e drogas, gravidez e marginalização. Pelo menos na visão dos pais, né? Pelo menos na visão dos pais, foi formatado esse parágrafo para a visão dos pais. Gravidez, vício de bebidas e drogas, marginalização e morte. Talvez na visão da própria pessoa, talvez não seja essa a sequência melhor de aumento de gravidade. Mas para a visão dos pais, provavelmente. Então, o que acontece? Esse é um exemplo de sustentação para uma declaração que foi feita antes. Declaração de quê? Pode ser que haja pessoas que não estejam preparadas para uma troca de papéis sociais. Aí o embasamento, os adolescentes. Os adolescentes é um caso de quando os pais delegam para eles a decisão, eles são casos de pessoas que não estão preparadas para assumir novos papéis sociais. Então, esse aqui é um exemplo de sustentação. Agora, como você percebeu, essa foi uma sustentação satisfatória. Um exemplo e uma consequência que realmente sustenta. Mas e quando essa sustentação ela não é satisfatória? Que é o caso aqui, é o foco dessa aula. É mostrar quando a sustentação ela não é satisfatória a ponto de comprometer seus argumentos. E quando isso acontece? Então, para você entender melhor esse problema, esse tipo de erro, eu vou definir melhor. Vou definir melhor o que é esse erro. E a sustentação, elas não serem boas o bastante para sustentarem as declarações que você venha a fazer na redação. Na lógica, o nome disso aí, quando se trata de argumentação, se chama falácia. Então, o que é uma falácia? Uma falácia é o quê? É um argumento mal feito. É imperfeito. Então, a falácia ela não é uma mentira, como muita gente pensa. Ela não é uma mentira. A falácia é uma construção argumentativa. Para que seja considerada uma falácia, é preciso que haja um argumento por trás ali. É como a diferença entre, por exemplo, julgamento e argumento. Julgamento é só uma opinião. É só um achismo. Eu acho isso. Isso é um julgamento. Agora, se eu digo eu acho isso por causa disso, disso, agora eu estou construindo uma argumentação para sustentar aquilo que eu disse, já não é mais um julgamento só. Da mesma forma, a falácia ela não é só uma mentira. Ela é uma mentira sustentada com argumento. E há 3 formas, na verdade, de se cometer essa falácia. 3 formas. A primeira é quando você raciocina bem, mas com dados falsos. O que faz do seu argumento, nesse caso, falso também. A segunda é você, pelo contrário, raciocinar mal, mas com dados verdadeiros. O que aí, nesse caso, você produz não só... Aliás, nesse caso, você não produz um argumento falso dessa vez. Você produz um argumento inválido. Porque estruturalmente ele não é válido. E a terceira forma é que o argumento seja falso e inválido ao mesmo tempo. É você raciocinar mal com dados falsos. Então deixa eu trazer um exemplo aqui de cada caso. Eu vou trazer aqui silogismos que mostram esses defeitos argumentativos. O que são silogismos? Você já deve ter visto, premissas maiores, premissas menores e conclusão na sequência. Uma conclusão a partir dessas premissas. Então, essa sequência aí de 2 premissas, uma maior e uma menor, e uma conclusão na sequência. Então, eu vou trazer aqui com um silogismo porque fica mais fácil de você perceber esses defeitos aí argumentativos.
No primeiro caso que eu falei, que é você raciocinar bem, mas com dados falsos, imagine esse seguinte exemplo aqui. Ó. Todo político é corrupto. Ora, Celcinho é um político. Portanto, Celcinho é um corrupto. Olha, todo político é corrupto. Vamos pegar a premissa maior. Essa declaração, ela é verdadeira? Não dá para eu afirmar com toda certeza de que ela é verdadeira. Eu não tenho como provar que todo político é corrupto. Portanto, ela é falsa. Se eu não tenho como provar isso, ela é falsa. Então, ela é falsa, mas, portanto, esse argumento não é válido. Se todo político é corrupto, aliás, esse argumento ele é falso. Se todo político é corrupto e Celcinho é um político, e, portanto, Celcinho é um corrupto, eu não posso garantir que Celcinho é corrupto porque todo político é corrupto. Porque também eu não posso provar que todo político é corrupto. Então, Celcinho, ele até pode ser corrupto, mas não porque todo político é corrupto. Ele é corrupto por outras razões, por razões que ele decidiu ser, mas não porque todo político é corrupto. Então, você viu que estruturalmente esse argumento ele está correto. Ele está correto, esse argumento. Porém, com informações, com dados falsos. Não posso garantir que todo político é corrupto. Dado falso. Mas, entretanto, ele estruturalmente está correto. Porque se todo político de fato fosse corrupto, então Celcinho seria um corrupto fatalmente. Não teria como escapar disso. Mas você tem uma maneira melhor de averiguar quando estruturalmente o argumento está correto. Esse está correto, porém é falso, como eu disse, né? Ou seja, você raciocina bem, porém com dados falsos. Mas tem uma maneira mais precisa de averiguar se a estrutura desse argumento está correta. Porque, analisa aqui comigo. A premissa maior, todo corrupto é o sujeito, né? Então, o sujeito da premissa maior vai sempre ser o predicativo ou o complemento da premissa menor. Pode ver, todo político, aí lá na premissa menor, político, político, político. É verdade que há uma pequena diferença aí que na premissa menor eles sempre tende a dar uma funilada, né? Agora eu estou falando de um político só, lá eu estou falando de todos. Mas a palavra político ela tem que repetir ali no complemento ou no predicativo da premissa menor para que estruturalmente esse argumento esteja correto. Mas não só isso. Há outro indicador aqui também. O sujeito da premissa menor vai sempre ser o sujeito da conclusão. Celcinho na premissa menor, Celcinho na conclusão. E um terceiro fator também, que indica que estruturalmente ele está correto. O predicativo ou o complemento do verbo da premissa maior vai sempre ser o predicativo ou o complemento da conclusão também. Bom, é isso. Analisado esses três fatores, esses três detalhes aí que eu acabei de mostrar, então você sabe que estruturalmente o argumento está correto. Ele pode ser falso, como eu disse aí agora, né? Eu não tenho como provar que todo político é corrupto, mas estruturalmente ele está correto. Exemplo de raciocinar bem com dados falsos. Então agora eu vou pegar um outro exemplo aqui, mas mostrando raciocinar mal com dados verdadeiros. Agora o contrário. Raciocinar mal, mas com dados verdadeiros. Então aqui, eu vou pegar esse exemplo aqui. Todo smartphone possui câmera. Verdadeiro, né? Todo smartphone possui câmera. Ora, meu notebook possui câmera. Verdadeiro também, né? Qual é o notebook hoje que não tem câmera? Logo, meu notebook é um smartphone. Correto? Não, né? Por que que essa conclusão ela não é verdadeira? Porque você viu que as premissas são verdadeiras, porém a conclusão não é. Por quê? Porque estruturalmente esse argumento está incorreto. Ou seja, ele é inválido. Ele não é falso nesse caso, ele é inválido. Observa aqui aqueles fatores que eu acabei de apontar para você.
Observa que o sujeito da premissa maior, ele não é o objeto ou o complemento ou o predicativo da premissa menor. Ele não é. Aqui nesse argumento, o sujeito da premissa maior é smartphone e o objeto da menor é câmera, já não tem nada a ver. Observe também que o objeto ou predicativo da premissa maior, que é câmera, não é o da conclusão. Ele veio parar aqui embaixo, na premissa menor. Errado também. Por isso que estruturalmente esse argumento está incorreto. Porque o que faz dele correto, aliás, o que faz dele verdadeiro, porém inválido. Agora, eu vou pegar o terceiro exemplo de raciocinar mal com dados falsos. Ou seja, dois problemas aí, né? Nesse exemplo aqui, ó. Toda planta possui 300 folhas. Ora, meu calendário possui 300 folhas. Logo, meu calendário é uma planta. Perceba que nem as premissas são verdadeiras e nem ele está estruturalmente correto, dentro daquela estrutura que eu te mostrei. Primeiro, toda planta possui 300 folhas? Não posso garantir isso. Não posso garantir nem que uma determinada planta possui 300 folhas, quanto mais todas. Ora, meu calendário possui 300 folhas? Também é outra questão difícil de dizer, né? Difícil de provar. Por quê? Para um calendário ter 300 folhas, ele tem que ser um calendário de uma década, né? 2, 3 décadas, né? Para ter 300 folhas. Porque um calendário de um ano, ele vai ter ali umas 12 folhas, né? Um para cada mês. Imagina. Então, vão décadas aí para dar 300 folhas no calendário. Então, falsa. Premissa falsa também. E a conclusão, obviamente, vai acabar sendo falsa. Meu calendário não é uma planta, né? Então, você viu, tem tanto as premissas aí são falsas, quanto a estrutura também não confere com aquela estrutura que eu acabei de passar. O sujeito da premissa maior, toda planta, que é planta, né? Não é o objeto ou predicativo da premissa menor, que são folhas. E também o objeto ou predicativo da premissa maior, que são folhas, não é o da conclusão, que é planta. Então não bate a estrutura, não confere e as premissas são falsas. Então esse é um exemplo de um argumento tanto inválido quanto falso. Bom, algumas falácias de tão comuns, de tão repetidas que são, elas acabaram sendo, pelos estudiosos da lógica, elas acabaram sendo categorizadas. Então eles colocaram aquele tipo de falácia que se repetia sempre em uma determinada, categorizado como um tipo. Então há inúmeros tipos de falácias. Eu vou pegar aqui um exemplo e que inclusive eu acabei de cometer aqui na sua frente e talvez você não tenha percebido. Que foi nesse exemplo que eu acabei de trazer aí, ó. Toda planta possui 300 folhas. Ora, meu calendário possui 300 folhas. Logo, meu calendário é uma planta. Além desse argumento ele ser falso e inválido ao mesmo tempo, pelas razões que eu acabei de te mostrar, ele possui ainda uma terceira falácia aí, que talvez você não tenha percebido, mas que é uma falácia denominada equívoco. O que seria a falácia do equívoco? Você pegar palavras na premissa que são sinônimas, né? Ou até mesmo, às vezes, a mesma palavra, mas elas são colocadas em um contexto diferente do que estão ali em uso. Um contexto diferente na outra premissa do que você usou na premissa anterior ou, às vezes, na conclusão. Nesse caso aqui, ó, toda planta possui 300 folhas. Aqui eu estou falando de folhas de planta, que é uma coisa. É um elemento biológico. Na premissa menor, estou falando de folhas de calendário. Então, já não estou falando da mesma coisa. Folhas de calendário são papéis. Folhas de plantas são outra coisa. Entendeu? Então, possui essa falácia do equívoco aqui. A palavra folha está empregada em diferentes sentidos. Diferentes sentidos.
Bom, eu vou trazer aqui outro exemplo. Fora desse exemplo que eu acabei de mostrar aí, eu vou trazer outro exemplo de uma falácia de equívoco e um exemplo até muito comum às vezes. Você já deve ter visto aquelas pessoas que incentivam alguém para concluir, para executar, para realizar o seu sonho. Elas incentivam as pessoas a marcar uma data para realizar os sonhos. Você já deve ter visto isso, né? Isso é muito comum naquelas pessoas que falam de produtividade, de otimização do tempo, que para você realizar o seu sonho, você precisa marcar uma data no calendário. Então elas costumam dizer assim, ó, você precisa determinar uma data para realizar o seu sonho, porque se você disser que vai realizá-lo qualquer dia, isso quer dizer nunca, já que não há no calendário um dia chamado qualquer dia. Você já ouviu essa falácia por aí, né? Provavelmente. É a falácia do equívoco. É o mesmo caso aqui. Porque ele tenta aproximar aí o termo qualquer dia, né? O termo que foi usado qualquer dia, com o qualquer dia, com os nomes do calendário. Que na verdade, o qualquer dia usado nas premissas aí, significa um dia aleatório, um dia não premeditado. E os nomes dos calendários não tem nada a ver com esse nome qualquer dia que foi dito aí. Então, é óbvio que no calendário os nomes não vão ter, os nomes dos dias, que são números em geral, ou dias da semana, não vão ter o nome qualquer dia. É óbvio que isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque esse termo qualquer dia empregado foi no sentido de um dia aleatório, um dia qualquer. Ou seja, esse argumento ele não consegue provar que você não vai realizar o seu sonho porque você não marcou uma data. A razão pela qual você deve determinar uma data para realizar o seu sonho continua insustentada, continua não sustentada nesse argumento. Porque isso não prova, exatamente porque é uma falácia. Existem inúmeros tipos de falácia, inúmeros. Aqui a gente levaria uma aula inteira para falar de tipos de falácia. E não é o foco dessa aula aqui. O foco dessa aula é o quê? É você perceber que você pode estar cometendo um erro no seu argumento e de repente esse erro é uma falácia. Você enxergar esse erro. Mas é importante você conhecer os tipos de falácias. Inclusive eu posso até fazer uma aula aqui, caso você queira, deixa nos comentários. Posso fazer uma aula só sobre tipos de falácia. Por quê? Porque ao conhecer os tipos, você consegue enxergar melhor quando comete aquele tipo específico. Porque quando você dá nome para as coisas, você tem um nome já específico para cada coisa, você consegue enxergar melhor aquela coisa. Vou dar um exemplo de um experimento que foi feito com uma tribo lá da Namíbia. Um pesquisador, sabendo que eles não tinham no vocabulário deles um nome para a cor azul, eles colocaram lá, perante os membros lá da tribo, uma imagem com vários tons de verdes e um azul no meio. Só um quadradinho azul e todos os outros quadrados na cor verde. E eles não perceberam o quadrado azul. Eles não conseguiram perceber. Exatamente porque não tinha no vocabulário deles, não tem um termo que designe a cor azul. Então, por não ter, essa realidade ela não aparece para eles. Exatamente o que eu estou dizendo aqui. Quando você conhece tipos específicos de falácias, é mais fácil de você enxergar quando alguém comete na sua frente ou quando você mesmo comete. Mas vamos trabalhar um pouquinho mais com a falácia para você entender melhor, perceber melhor o efeito delas num texto. Então eu vou trazer um texto aqui que faz um empilhamento delas. Faz um empilhamento delas para você enxergar melhor e ver como elas prejudicam a argumentação. Então eu vou trazer um texto aqui, é um texto que se chama Barriga é Barriga. Ele é atribuído ao Celso Sanches. Esse texto ele circula aí pela internet por décadas já. Um texto muito conhecido, ele circula aí em tudo que é lugar. Talvez você já tenha lido,
mas você percebeu que ele traz ali um empilhamento de falácias? Então vamos desvendar isso agora. Vamos desnudar essas falácias. Então eu vou ler o texto aqui primeiro. Ó. Barriga é barriga, peito é peito e tudo mais. Confesso que tive a agradável surpresa ao ver Chico Anísio no programa do Jô dizendo que o exercício físico é o primeiro passo para a morte. Depois de chamar a atenção para o fato de que raramente se conhece um atleta que tenha chegado aos 80 anos e citar personalidades longevas que nunca fizeram ginástica ou exercício físico, entre elas o jurista e jornalista Barbosa Lima Sobrinho, mas chegou à idade centenária, o humorista arrematou com um exemplo da fauna. A tartaruga, com toda aquela lerdeza, vive 300 anos. Você conhece algum coelho que tenha vivido 15 anos? Gostaria de contribuir com outro exemplo, o de Dorival Caymmi. O letrista, compositor e intérprete baiano é conhecido como o pai da preguiça. Passa 4/5 do dia deitado numa rede, bebendo, fumando e mastigando. Autêntico marcha lenta. Leva 10 segundos para percorrer um espaço de 3 metros. Pois mesmo assim, e sem jamais ter feito exercício físico, completou 90 anos e nada indica que vá morrer tão cedo. Conclusão. Esteira, caminhada, aeróbica, musculação, academia. Sai dessa enquanto você ainda tem saúde. E viva o sedentarismo ocioso. Não fique chateado se você passar a vida inteira gordo. Você terá toda a eternidade para ser só osso. Então, não faça mais dieta. Afinal, a baleia bebe só água, só come peixe, faz natação o dia inteiro e é gorda. Viva a batata frita e o chopp. Você tem pneus? Lógico, todo avião tem. Então tá aqui o texto humorado, interessante. Mas, e aí, faz sentido para você? Então vamos ver aqui, ó. Vamos trabalhar com as ideias desse texto. A tese que é defendida aí, que é uma ideia naturalmente argumentativa, que passa a ser advogada no texto, é a seguinte, ó, ele começa o texto dizendo assim, ó, confesso que tive a agradável surpresa ao ver Chico Anísio no programa do Jô dizendo que o exercício físico é o primeiro passo para a morte. Bom, aqui ele começa trazendo o que vai ser defendido nesse texto. A visão do Chico Anísio. Ele comprou a visão dele e vai trazer aqui a defesa para isso. Então, na sequência, começam os embasamentos para essa tese. O meu papel aqui não é só refutar essas declarações. Eu quero mostrar para você aqui onde elas são são falácias. Então, a primeira parte é essa aqui, ó. Depois de chamar a atenção para o fato de que raramente se conhece um atleta que tenha chegado aos 80 anos e citar personalidades longevas que nunca fizeram ginástica ou exercício, entre elas o jurista e jornalista Barbosa Lima Sobrinho, mas chegou à idade centenária. Vamos pegar essa primeira parte aqui. Aqui existe uma falácia que é denominada causa diminuta ou causa insignificante. Você vai ver por aí com esses dois nomes. O que é essa causa diminuta? Qual a definição dela? A definição é a seguinte, ó. Apontar uma causa para um determinado evento como se ela tivesse sido determinante para o seu acontecimento, quando, mesmo ela sendo verdadeiramente legítima, é insignificante se comparada a outras causas. Então, trocando em miúdos, é assim, ó, eu vou apontar uma causa para aquilo que eu quero sustentar, só que aquela causa, ela é perto de outras, é insignificante. Tem outras mais impactantes do que aquela que eu estou apontando. Mas eu tiro o foco das outras e coloco o foco só naquela que é menos significante, ou que é insignificante às vezes. E por que aqui nesse exemplo que eu acabei de trazer ocorre essa causa aí, essa causa diminuta, essa falácia da causa diminuta? Porque
todos nós sabemos, quem já estudou um mínimo sobre longevidade, já leu alguma coisa, já pesquisou alguma coisa, sabe que a longevidade ela não depende só da atividade física. Tem outros fatores que igualmente ou até mais importantes do que a atividade física para alguém ter longevidade. Como, por exemplo, a genética. Às vezes, a pessoa teve pais, avós que viveram 90, 100 anos, a tendência é que ela também viva. É muito forte essa tendência. Acontece muito isso aí. E além disso, tem também os hábitos de vida. Às vezes a pessoa tem hábitos saudáveis, se alimenta muito bem, vive no campo, vive uma vida sem estresse. Sabe que o estresse ele faz a imunidade da pessoa cair muito, né? Então o estresse é um fator, é um colaborador de doenças. Ele facilita a instalação de doenças exatamente por causa dessa diminuição da imunidade. Então, às vezes a pessoa não tem nada disso, não tem estresse, não tem uma alimentação ruim, e isso às vezes pesa muito mais do que atividade física. Eu não estou dizendo que a atividade física não é importante, eu estou dizendo que ela não tem essa relevância toda que o texto está dando aí. Existem outros fatores. Então, a causa diminuta acontece exatamente nisso. Ele colocar o foco só na atividade física e esquecer os outros, que também são importantes, às vezes até mais importantes que a atividade física. Então, já identifica essa falácia aí. Aí, na segunda parte, ele diz assim, ó, o humorista arrematou com um exemplo da fauna. A tartaruga, com toda aquela lerdeza, vive 300 anos. Você conhece algum coelho que tenha vivido 15 anos? A falácia aqui agora é da falsa analogia. Que falácia que é essa daí? A falsa analogia é você propor uma analogia. Nós já vimos aqui no canal que a analogia ela é um recurso muito interessante na argumentação e até na exposição, porque você consegue sustentar uma ideia comparando elementos que são de áreas distintas, são de universos distintos. E com isso você consegue provar ou sustentar o seu ponto se é uma analogia bem feita. Agora, quando uma analogia ela não é bem feita, ela cai na falácia, ela cai na falsa analogia. O que seria a falsa analogia? É você comparar elementos cujas diferenças são muito maiores do que as semelhanças. Como é o caso aqui, ó. As diferenças entre o homem e a tartaruga e o coelho são tão mais gigantescas do que as semelhanças. Muito mais. As únicas semelhanças é que são seres vivos, são animais. Agora, as diferenças são gigantescas, como a ordem, a classe, a espécie dos animais aí em questão, os hábitos de vida são diferentes, os hábitos alimentares são diferentes, o metabolismo, principalmente, é diferente, porque o metabolismo é o que faz, muitas vezes, o animal viver mais ou menos, a velocidade do metabolismo. Então, todos nós sabemos que a tartaruga ela tem um metabolismo muito lento, por isso que ela vive muito tempo. Então, não dá para comparar, são genéticas, são biologias distintas, são aspectos biológicos distintos. Então, não dá para fazer uma analogia entre esses elementos aí. Cai na falsa analogia. Aí na terceira parte ele diz assim, ó, gostaria de contribuir com outro exemplo, o de Dorival Caymmi. O letrista, compositor e intérprete baiano é conhecido como o pai da preguiça. Passa 4/5 do dia deitado numa rede, bebendo, fumando e mastigando. Autêntico marcha lenta. Leva 10 segundos para percorrer um espaço de 3 metros. Pois mesmo assim, e sem jamais ter feito exercício físico, completou 90 anos e nada indica que vá morrer tão cedo. Deixa eu só esclarecer que esse texto ele é um pouco antigo. Como eu falei, ele está circulando há décadas aí na internet. E o Dorival Caymmi, claro, já morreu. Aqui ele não tinha morrido ainda. Aliás, ele morreu, está dizendo aqui que ele morreu, que ele tem 90 anos, né? Tem 90 anos, ele morreu com 94, tá? Só para esclarecimento. Então o que acontece aqui, além de manter essa falácia da causa diminuta, porque ele continua insistindo que a questão é a atividade física. É isso que faz a pessoa
chegar nos 90, 100 anos. Ele continua insistindo nesse ponto aqui, então ele continua cometendo a falácia da causa diminuta. Mas aqui vem outra. Qual é a falácia aqui agora? É a falácia, a denominada falácia do acidente convertido, ou inversão do acidente. Você vai ver com esses dois nomes por aí. Ou acidente invertido ou inversão do acidente. O que promove? Qual é a definição do acidente invertido? Ele é uma generalização apressada que se baseia em evidências ou insuficientes ou atípicas. Nesse caso, as evidências são as duas coisas. São insuficientes e são atípicas. Porque, veja, ele utilizou aí e puxando o que foi dito anteriormente, né, do jurista, que ele citou como exemplo. Que, aliás, o Chico Anísio lá citou como exemplo. Então, são dois casos de pessoas que viveram muito sem fazer atividade física, mas são dois casos. Você não pode extrapolar a partir de dois casos uma conclusão para toda a humanidade. As pessoas são muito diferentes uma da outra. São muito diferentes. O caso em questão aí é uma amostragem estatística muito pequena de dois casos para concluir que toda a humanidade deve parar de fazer atividade física porque duas pessoas não fizeram e viveram muito. É muito pouco a quantidade de evidências aí, muito pouca a quantidade de evidências aí apresentada. E além disso, elas são atípicas, se você parar para pensar. São atípicas. Por quê? Vamos tirar o texto de lado aqui. Vamos deixar o texto de lado e vamos pensar aqui na humanidade. Uma pessoa que chega a 90 anos, 100 anos, 90 anos hoje em dia, é um ponto fora da curva. Não é? Não é assim? A maioria não chega nessa idade. Não chega porque a expectativa de vida ela não chega nem a 80. A expectativa de vida no Brasil não chega a 80 nem no mundo. Então, a maioria das pessoas não chega nessa idade. Poucos chegam. Então, é um caso atípico. Quem chega é um caso atípico. Então, ele pegou dois casos atípicos. O autor do texto pegou dois casos atípicos para tirar uma conclusão para a humanidade inteira, o que não se aplica. Então, é uma generalização apressada. É a chamada falácia do acidente invertido. Na sequência, a quarta parte, ele promove aqui uma conclusão, né? Conclusão: esteira, caminhada, aeróbica, musculação, academia. Sai dessa enquanto você ainda tem saúde e viva o sedentarismo ocioso. Então, como que ele conclui? Ele conclui argumentando contra a ciência. Porque tudo que a ciência comprovou até hoje, que os exercícios fazem bem para a saúde e tendem a aumentar a expectativa de vida. Inclusive, há estudos que mostram aí que os exercícios físicos eles promovem aumento dos nossos telômeros. E aumentando os telômeros, aumenta a expectativa de vida. Quando os telômeros diminuem, diminui a expectativa de vida paralelamente. Então, o texto está indo contra tudo que a ciência defende. Eu já disse aqui em aulas do canal que a argumentação, uma das exigências para que a sua declaração se torne argumentativa, ela é ir contra o que é estabelecido. E contra o que é estabelecido, isso inclui a ciência muitas vezes. Só que você ir contra o que a ciência diz, mas apresentar exemplos fracos, sustentações imperfeitas, aí cai na falácia. É o que aconteceu aqui. Então, o que nós sabemos hoje? Que a atividade física ela é importantíssima. Isso que a ciência mostra. Importantíssima. E que as pessoas que não a fazem, que não têm uma atividade física constante, ou elas morrem cedo, ou até vivem um pouco mais, mas chegam lá naquela idade doente, se atinge uma idade maior, chega doente, e até caduca às vezes. Então, não é o que a ciência diz. O texto vai contra tudo que a ciência diz e
não apresenta provas fortes o bastante, bem estruturados, argumentos firmes, sólidos o bastante para contrapor a ciência. Então, vamos continuar aqui. Ó. Tem uma continuação. Depois da conclusão, o autor continua aqui. Ó. Ele continua batendo na mesma tecla. Ó. Ele diz assim, ó, não fique chateado se você passar a vida inteira gordo. Você terá toda a eternidade para ser só osso. Aqui ele continua com as falácias. Aqui a falácia que ele traz é a mesma que eu mencionei anteriormente, a do equívoco. Por quê? Porque você percebe que ele está comparando a vida inteira, né, o termo vida inteira, com eternidade. Ele está usando esses dois termos que remetem a muitos anos de vida, a uma quantidade enorme de anos de vida. Então, esses dois termos estão sendo confrontados ali, em premissas diferentes. Entretanto, eles não têm o mesmo sentido. Não tem o mesmo sentido, por quê? Porque ele te induz a crer que eternidade é melhor do que a vida inteira. Porque é um tempo maior, né? Eternidade. Muito maior. Entretanto, é pior nesse caso aqui, porque você vai passar a eternidade, mas vai passar a eternidade morto. Então, é muito pior. Então, as palavras elas não estão no mesmo patamar. Vida inteira é com você vivo. Eternidade é com você morto. Então, elas não estão no mesmo patamar para você comparar ali, colocar em pé de igualdade. Ou querendo dizer que a eternidade é melhor do que a vida inteira. Na verdade, elas estão comparadas em pé de igualdade com relação a tempo, porque ambas falam do tempo, mas o autor está induzindo você a acreditar que a eternidade é melhor, aí, e é mesmo. Seria mesmo se você passasse vivo, né? Não morto. E há também um segundo equívoco aqui, né? Uma segunda falácia do equívoco quando compara o gordo, né, palavra gordo, com só osso, que é uma hipérbole para magro, para esbelto. Então é uma hipérbole, você vai passar só osso. Só que, querendo dizer que passar a eternidade só osso está numa condição melhor do que gordo, porque você estaria em forma. Entretanto, não é melhor porque você vai passar só osso morto, né? Porque é esqueleto, nesse caso aí. É no sentido literal de esqueleto mesmo. Então, não é melhor. As palavras elas estão colocadas como se tivessem relação uma com a outra, né? Mas que uma está num contexto melhor, porque você vai estar magro, vai estar esbelto, mas só que ela não está num contexto melhor. Na verdade, você vai estar morto. Continuação. Então, não faça mais dieta. Afinal, a baleia bebe só água, só come peixe, faz natação o dia inteiro e é gorda. Viva a batata frita e o chopp. Então, a falácia do equívoco foi cometida mais uma vez aí, ó, em duas ocasiões ali, inclusive, né? Na palavra dieta, né, para começar, porque a dieta, o que a baleia faz não é uma dieta. Nadar, beber água, comer peixe não é dieta para a baleia, é o modo de vida dela. Não é uma dieta. Então ele coloca como se fosse uma dieta para a baleia. Então a dieta está em outro contexto ali, no caso da ação da baleia. E além disso, ser gordo para o humano é diferente de ser gordo para a baleia. Baleia é a biologia dela. Ela é daquele jeito. Para a pessoa, não. Para um ser humano é desfavorável. E às vezes, se for muito gordo, às vezes é problema de saúde mesmo. Mas para a baleia, não. É normal. Então, as palavras são colocadas ali como se fossem sinônimas, mas na verdade elas estão em contextos diferentes. E para fechar ali ainda, ele comete uma falsa analogia novamente, né? Porque nós somos muito diferentes da baleia. A única coisa que nos assemelha a elas é que somos mamíferos. Mas, na verdade, somos muito diferentes. Completamente diferentes. Então não dá para comparar pessoas com baleias. Aí a continuação aqui, ele arremata o texto com uma pérola, né? Diz assim, ó, você tem pneus? Lógico, todo avião tem. Então aqui existe a mesma falácia do equívoco, né? Porque pneu
Pneu no avião é diferente de pneus em pessoas. Pneus nos seres humanos são aquelas gorduras abdominais, né? É bem diferente pneus em pessoas do que pneus em avião. E também aeronaves são diferentes de pessoas, né? Bem diferente. Então, são colocadas como se fossem a mesma coisa ou semelhantes, mas na verdade são totalmente diferentes. Agora você vai me perguntar assim: mas isso acontece em redação? Isso não acontece em redação. Não acontece. Será? Então eu vou pegar aqui um exemplo de uma redação que eu corrigi aqui no canal, inclusive, numa das aulas de correção que eu fiz aqui, eu corrijo essa redação. Então vamos pegar aqui o tópico frasal dela, do parágrafo, que faz uma declaração. Vamos dizer aqui, ó. Ademais, é coerente apontar que as questões políticas são fatores determinantes para a perpetuação dessa problemática. Essa problemática aqui, a que o texto se refere, é a falta de mobilização social em prol da valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Essa é a problemática a qual o texto se refere. Aí o embasamento que foi trazido para sustentar isso foi o seguinte, ó. Sob esse prisma, conforme Aristóteles, a política tem como função preservar o afeto entre as pessoas de uma sociedade. Bom, aqui, em outras palavras, o que o autor está querendo dizer? Ó, se eu fosse parafrasear, eu diria assim, ó, se a política tem como função preservar o afeto entre as pessoas de uma sociedade, logo, a inatividade política perpetua a falta de mobilização social em prol da valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil, né? Então, a conclusão é essa. Então, é isso. Se a política tem a função de preservar o afeto, a inatividade, a falta da política, perpetua a falta de mobilização. Essa é a conclusão. Resumo, como falta afeto entre as pessoas, elas não valorizam as comunidades e povos tradicionais. Aí, nós estamos diante de uma falácia. Qual que é a falácia? A falácia é diferente das falácias que nós vimos aqui nessa aula. A falácia da conclusão irrelevante. Qual é a definição da falácia da conclusão irrelevante? É um argumento cujas premissas são dirigidas para provar uma conclusão diferente, apesar de parecida com a qual foi proposta, com a que foi proposta. Ou seja, a conclusão não tem nada que ver com as premissas. É a mesma coisa, de eu querer sustentar algo, mas eu trazer uma premissa que não tem relação nenhuma com aquela conclusão. Não tem relação. Ou às vezes até faz parecer que tem... Chega a parecer que tem relação, mas não tem relação no final das contas. Seria isso. Nesse caso, por que ocorre a conclusão irrelevante? Porque eu não posso concluir que se houvesse afeto na sociedade, entre as pessoas, a valorização desses povos estaria garantida. Eu não posso concluir isso. Às vezes a pessoa poderia expressar esse afeto para outras coisas, não para isso exatamente. Então não é uma garantia de que esses povos iriam ser valorizados, não é. Bom, você viu aqui que as falácias elas são um problema para a argumentação e que se comete em redações, sim, o tempo inteiro. Agora, como que resolve isso? Como que você resolve isso? Como você resolve não cometer falácias na sua argumentação? Fornecer porquês legítimos para as suas declarações. Porquês legítimos. Vou retornar aqui o exemplo que eu trouxe durante a aula para você perceber que ali foi dado um porquê legítimo. A declaração foi a seguinte: outro sim, é imprudente desconsiderar que essa troca de papéis sociais pode encontrar como barreira uma pessoa sem a condição necessária para a nova função exercida. Aí qual foi a sustentação? Analisa aí se não foi um porquê legítimo. Pais que, pela maturidade de seus jovens adolescentes, confiam integralmente neles, deixando-os livres para namorar e tomar suas próprias decisões, por exemplo, transferem de alguma forma a responsabilidade das ações para estes, o que resulta, em muitos casos, em acontecimentos indesejáveis como gravidez, vício em bebidas e drogas, marginalização ou morte.
Aqui, analisa se esse não é um porquê legítimo. É como se eu dissesse assim, ó, as trocas de papéis sociais podem não dar certo porque, se a pessoa for adolescente e tiver de assumir a responsabilidade de tomar suas próprias decisões sem interferências, como se fossem seus próprios pais, isso resultaria, em muitos casos, em acontecimentos indesejáveis, como gravidez, vício em bebidas e drogas, marginalização ou morte. Você percebeu que esse é um porquê legítimo? Que, de fato, se a pessoa ela tivesse que tomar, sendo adolescente, ela tivesse que tomar suas próprias decisões sem nenhuma interferência dos pais, poderia acontecer isso? Ou seja, ela não está preparada para assumir o papel que seria o papel dos pais, de tomar as decisões corretas na hora certa. Qual o resumo da ópera? Seja qual for o embasamento que você venha trazer na sua redação, seja qual for ele, precisa ser legítimo, ele precisa fazer sentido. Acima de tudo, fazer sentido. Você não pode esquecer disso. Fazer sentido para ser legítimo. Ele precisa fornecer porquês, um porquê legítimo. Não esqueça disso. Nesse exemplo que eu acabei de dar, mesmo sendo um exemplo, mesmo o embasamento sendo um exemplo, uma evidência, um exemplo, ele traz um porquê. Ele traz um porquê as pessoas não podem não estar preparadas para assumir uma troca de papéis na sociedade. Ele traz um porquê. Bom, é isso que eu tinha para te dizer. Não vou pedir para você deixar like nesse vídeo, nessa aula, porque eu sei que se você gostou, você vai fazer isso. Eu não vou nem pedir. Mas se você quer mais desse tipo de aula, então comenta aqui deixa aqui nos comentários, olha, gostei desse tipo de aula, é interessante. Vamos falar mais sobre argumentação, sobre os problemas da argumentação. Gostei desse tipo de aula. Então já deixa aqui nos comentários. E se você lembrar de alguém que pode gostar, pode precisar desse conteúdo, compartilha com a pessoa. Não se esquece disso, tá bom? Então, é isso. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.